Quem está aí? É ninguém não, é o professor. Houve um tempo em que o pai ou a mãe era o professor dos filhos. Debaixo da mangueira, riscando na areia, ensinava o beabá. Usando graveto ou grão de areia, ensinava a contar. Ensinava a contar o tempo, observando o ciclo lunar. A lua nova, quarto crescente, a lua cheia e a lua minguante. Com uma vareta, batia na cabeça do menino. A cabeça inocente. E dizia: aprenda a ler para ser gente. Houve um tempo que os fazendeiros obrigavam os escravos a ensinar seus filhos. Os meninos, somente os meninos, as meninas não podiam estudar. Os meninos aprendiam a ler, a escrever o nome, a fazer bilhetes e cartas, a somar, a diminuir, a multiplicar. Aprendi a dividir com a babá. Quando as meninas recebiam um bilhete de alguém que estava me flertando, me paquerando, ela pedia para a babá ler. As meninas não podiam ler. Com o fim da escravidão, após a Revolução Industrial, vendo-se a necessidade de consumidores, veio a Lei Áurea. Com a Lei Áurea, aqueles que eram os antigos escravos, os ex-escravos, passaram a ensinar em suas casas. Colocavam um tronco, ali sentavam os meninos. Já era uma época que também as meninas já podiam estudar. Foi uma grande conquista. E ali, com uma turma multisseriado da alfabetização até o quarto ano, todos juntos, brincavam, cantavam, rezavam e aprendiam a ler, escrever e a contar. O salário do professor era um litro de feijão, um pedaço de carne seca, carne ao sol, um pouco de aruá. Esse era o salário do professor. Com a Revolução Francesa e a Reforma Protestante, o mestre, era assim que chamava o professor, meu mestre. Os grandes mestres que andavam de fazenda em fazenda, nos povoados, levando o conhecimento através da prosa, da poesia, dos contos, das fábulas. Esses mestres eram contratados pelos fazendeiros, proprietários, para ensinar seus filhos e recebiam um salário. Esse salário era 1 conto de réis. De 6 em 6 meses, trabalhava um semestre todo para receber 1 conto de réis. Ia no mercado e fazia uma pequena cesta de mercadoria. Então, era vocação. Era o desejo
e transmitir conhecimentos. Nesse tempo, o mestre era alguém que era amado, querido, um exemplo, um modelo, era respeitado, era alguém. Minha mãe sempre dizia, a sua professora é como se fosse eu, a sua mãe. Digna de respeito e honra. Eu amei as minhas professoras. Ainda lembro delas com grande emoção e recordação. Elas me ensinavam o B, a Bá. As continhas, as histórias, escrever o bilhete, escrever a carta, a saber calcular empréstimos, juros e muitas coisas importantes para a vida. A sociedade naquele tempo valorizava o mestre, que ensinava a entrar e a sair, resolver seus negócios, alguém que nos ensinava a obedecer, a ser submisso às autoridades, constituída a partir do pai e da mãe, dos mais idosos. Nos ensinava também a amar. Com o projeto chamado a valorização do magistério, a sociedade tornou-se inimiga do professor, do mestre. Os pais, mães, tios, avós responsáveis chega para nós, professores, de forma agressiva, diz, com o dedo, apontando para o nosso olho. Você ganha para ensinar. Você tem que ensinar meu filho. Você precisa suportá-lo, fazer o que ele quer. Lá em casa ele faz o que quer. Portanto, cuide bem dele. Não deixe ele cair. Não deixe ele se machucar. Deixe ele se proteger. Deixe ele machucar e ferir quem lhe provocar. Seu professor. Toda gestão surgem novas teorias. Ela do Paulo Freire, é de outros mais tradicionais, iluminados. São muitas teorias. E aí o sistema educacional municipal, estadual e federal, com a sua equipe de técnicos, projetos bem elaborados, nos ensinam a ensinar. Estamos sempre experimentando novas teorias educacionais, voltadas para o social, para a psicologia, para a tecnologia, para, de fato, preparar a mão de obra para o mercado. O professor vive em constante estudo e formação, a formação continuada, nunca está preparado, nunca está formado. Diferente do doutor, do médico, da enfermeira, do político, das autoridades judiciárias, o professor está em contínua formação, nunca está formado. Nunca agrada ao sistema. O professor não sabe nada. Certo dia eu ouvi alguém gritando: professor, o seu lugar é na roça. Foi tão forte que me convenceu.
Estou aguardando a minha aposentadoria para ir para a roça, plantar, cultivar, terminar meus dias cuidando do meio ambiente, da natureza, brincando com meus netos e bisnetos. Que bom, né? Outro dia, eu estava fazendo a limpeza, tirando o mato do pátio da escola, quando eu vi um aluno gritar lá da sala: "Professor, você trabalha?" Eu sorri para ele e disse: "Meu filho, trabalho." Na cultura hoje de nossos alunos, pais, governantes, o professor não trabalha. Não é um trabalhador. Os neurônios que a gente queima, os sentimentos que a gente reprime, as emoções que não podemos expressar, os momentos de canseiro, tudo enfado, não é trabalho. Não é trabalho. Eu estava numa oficina, esperando o transporte, o ônibus para vir para casa, né? Que a gente trabalha numa distância de 25 quilômetros da sede para a escola. Temos ali um transporte público, que de acordo com a lei não é direito nosso. Nem essa lei nós temos, né? Toda empresa tem transporte para os seus funcionários. Na lei do Sistema Educacional Municipal, Estadual, Federal, o professor não tem direito, o aluno. O professor pega carona e muitos dizem: "Olha, você não tem direito a transporte." Não temos direito, não. Essa lei não foi pensada. Então a gente, dependendo do gestor, a gente tem o transporte. Muitas vezes temos que pagar o transporte. Agora temos o transporte, mas a lei não nos garante esse direito. É para o aluno. É o transporte do aluno. O professor não pode. O professor não deve merendar na escola. Em toda empresa organizada de alto porte, o professor tem direito à sua alimentação, à sua merenda. Mas a lei na educação não garante esse direito. Não existe essa lei. Você sabia? Então, um aluno, um ex-aluno, estava na oficina onde eu, aguardando ali o transporte, depois de 8 horas de jornada de trabalho, de dedicação, de esforço, procurando formar alguém para a sociedade. E alguém olha para mim e diz: "Professor, você não parece professor." Não pareço professor. Às vezes nem gosto de dizer que sou professor. Eu não pareço professor. Mas aí, para acalmar meu coração ferido, cansado, um garoto que estava lá consertando motos se levantou e disse: "Mas foi com ele que eu aprendi a ler, a escrever e a contar, resolver problemas. Foi com ele. Pode não parecer um professor, mas é um bom professor." Foi tão gratificante. Guardo isso nas minhas memórias. Alguém na rua grita: "Meu professor." Você lembra de mim? Claro, não esqueço nenhum. Às vezes, da minha idade, eu não consigo lembrar o nome. São todos nomes. Mas eu lembro aquele rosto, aquele olhar, aquela pessoa que muitas vezes, no período de aluno, né? Quando eu encontrei uma educadora que faz parte de um grande projeto educacional com as crianças
Na hora da festa, ela veio, me abraçou e disse: meu professor, quanto eu lhe fiz sofrer. Realmente era uma menina sapeca, mas estudou, aprendeu, hoje está também contribuindo com as suas habilidades na educação, fazendo criança feliz. Mas ela lembrou e no olhar de gratidão disse: eu fiz você sofrer. Entendi tudo. Eu amo ela, ela me ama. Essa é uma coisa que a gente constrói. Isso é um desafio de professor. Atualmente, o sistema de educação, a partir do governo federal, Ministério da Educação, tem sido pressionado por instituições internacionais. E atualmente, nós, professores, estamos trabalhando como um robô. Temos que trabalhar para preparar alunos para avaliações internas e externas. Os alunos, de fato, têm que ser preparados para o mercado de trabalho. É importante, precisamos de pessoas hábeis, capacitadas para o mercado de trabalho, para produzir, para crescer. Mas precisamos também de pessoas críticas, conscientes, responsáveis, colaboradoras, que saibam produzir seus próprios conhecimentos, que saibam pesquisar, que saibam analisar uma narrativa. Hoje vivemos um período de tantas narrativas falsas, mas que convence os indoutos, os ignorantes, aqueles que não aprenderam a pensar. Hoje os valores são desrespeitados. E aí fica a pergunta. São tantas avaliações, internas e externas. E aí nós, professores, precisamos todo dia criar uma nova metodologia para atender essas necessidades. É muita pressão. É muita pressão. E o sistema, ele é perfeito. Ouvimos técnicos e gestores educacionais nas reuniões e formações afirmarem com ousadia que os alunos é a cara do professor. Realmente, doutor, você passou pela minha classe de ensino e aprendizagem. E hoje você é um doutor. Eu fico perguntando, que doutor? Quem é esse doutor que eu contribuí para a sua formação? Será de fato um bom doutor? Honesto? Respeitador? Coerente? Sincero? Responsável? É uma crítica, mas que é construtiva. E na idade que eu estou de cabelos brancos, eu comecei a ensinar com 11 anos, como ajudador da minha professora, porque eram tantos alunos. Com 11 anos eu já ensinava. Não só na escola, mas na catequese, ensinando a religião, os princípios da igreja. Participei dos movimentos sociais, pastorais da juventude, da criança, movimentos revolucionários. Participei de tudo isso. Muita aprendizagem. Mas, depois de tantas, eu faço uma reflexão para mim mesmo, não é para você. Realmente eu deixei de fazer o tudo. Talvez aquilo que eu achava que era melhor, as teorias que constrói o conhecimento, que promove
o ensino-aprendizagem, talvez. Para mim, eu sempre me senti um bom professor, mas hoje eu olho para esses 40 anos de ensino-aprendizagem. Muitas teorias eu estudei, compreendi, apliquei, mas hoje eu fico refletindo porque eu não fiz o tudo, nem o meu melhor. Talvez deixei me levar pelas teorias e deixei de formar pessoas, cidadãos para uma sociedade justa e fraterna. Me preocupei em formar leitores, oradores, produtores de conhecimento, mas não permiti que meu aluno se tornasse um cidadão crítico, consciente, capaz de produzir o seu próprio conhecimento. Não permiti esse doutor, essa doutora, esse mestre avançar. Contribuir com a formação técnica. Mas, em muitos momentos, não permiti que meu aluno fizesse uma observação, uma crítica, não levantasse na hora indevida. Eu queria formar um cidadão de bom comportamento. As fileiras para que eu tivesse o controle. Porque bom professor é aquele que tem domínio da sala, que forma um quartel-general. Esse é o bom professor. Tentei, mas hoje eu fico pensando que eu poderia ter permitido que meu aluno construísse seu próprio conhecimento. Eu sempre dei respostas elaboradas. Eu fui aquele professor que achei que sabia tudo, então meu aluno deveria absorver e aprender esse conhecimento. Hoje eu tento fazer meu aluno pensar, mas não é fácil. Eu sempre tenho uma resposta pronta para facilitar a vida do meu aluno. Isso não forma cidadão. Isso não forma pessoas críticas, autônomas, independentes, que produzam novos conhecimentos. Hoje eu olho ao meu redor e vejo uma sociedade que explora mão de obra infantil. É tanta hipocrisia, tanta falsidade, que atualmente nós temos leis que incriminam o pai ou a mãe que colocar os filhos para trabalhar. Mas os meninos dos grandes famosos, acho que estão nas redes de comunicação trabalhando. O teatro é um trabalho. Estão fazendo novelas, filmes. Milhares de crianças são confinadas aos clubes